Vamos, Brasil! 964-450532, liberado. Quer fazer perguntas? O momento é esse. Tem curiosidade, gente? Sei que todo mundo tem vontade de deixar o rosto, a pele, né? Vai passando os anos, aí começa a cair aqui, o colágeno vai sumindo. Mas tem tanta coisa, tanta novidade no mercado da beleza, né? Tanta coisa. Aí a gente tem a oportunidade de trazer um dos melhores médicos desse país, né? Que viaja o mundo todo. Além de ser um médico poderoso, gente, assim... né? Ele é especialista nessa área, ele daqui para cima, esse homem domina, ele viaja para todos os países do mundo, trazendo, né, todo o conhecimento exatamente para essa área da beleza. Bem-vindo, doutor Emerson. Tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com você no seu programa. O pessoal de casa também, um abraço. A tarde top, programa novo, é isso aí. Fios faciais. Fios faciais, me conta as novidades. Primeiro, quero uma pergunta de curiosidade, né? Você viaja o mundo todo fazendo, tanto palestrando, levando, né, o seu conhecimento, como para seminários, lugares para saber o que tem de novidade no mundo. Como nós estamos no ranking mundial? Pois é, o Brasil, ele, a nível de público, de demanda de procedimentos, ele só perde para os Estados Unidos. Então, às vezes, a gente tem países que eles desenvolvem um produto, tipo Coreia, França, Suíça, mas o consumo é o Brasil. Sério? Então, é a nossa melhor casuística que a gente tem sobre procedimentos. E os profissionais também, né? Os médicos, também, né? porque estamos em um país tropical. Então, profissionais que moram em país tropical, eles são mais felizes, eles conseguem avaliar melhor e fazer os tratamentos mais adequados. Certo. Maravilhoso. Me diga uma coisa, quais são os tipos de fio que podemos usar? Todo mundo pode usar, tem pessoas que não podem, o mesmo fio que usa na mulher usa no homem, essas curiosidades que as Pois é, pessoas têm. Nani, a gente sabe que hoje a gente tende a envelhecer. Hoje em dia todo mundo busca envelhecer bem. Então hoje a gente está na nova era dos fios, que são os fios que estimulam colágeno. Então são fios inteligentes, que além da gente conseguir tração, da gente conseguir efeitos para cada indicação, a gente consegue também estimular colágeno e estimular elastina, que é tudo aquilo que a gente precisa para a gente estar com a pele jovem. Além então, desses objetivos, ele estimula o colágeno. Ele estimula a produção de colágeno. Lógico, a gente tem vários tipos de fios de tração. Faz os fios. A gente tem fios, basicamente, para o pessoal aí de casa, fios espiculados e fios lisos. E a maioria desses fios, eles são compostos de polímeros que estimulam no processo de degradação. Então, são fios temporários que, nesse processo de degradação, o teu corpo estimula a produção de colágeno. Quanto tempo dura um fio desse? Pois é, o fio, dependendo do tipo polímero, ele vai de 12 meses, em torno de 12 meses a 2 anos, mas isso também depende do tipo de polímero. Hoje a gente conhece também os fios de PDO, né? É o mais moderno, o PDO? O PDO, tem também o PCL, são fios modernos, porque eles são fios absorvíveis. Isso o que significa? É mais interessante, não é? E lógico que à medida que você vai absorvendo esse fio, você consegue produzir colágeno. O teu próprio organismo estimula a produção de colágeno. Tem alguma... Deixando mais naturalidade, deixando a pele com mais viço, com mais brilho, né, com mais firmeza, não é? Então, são indicados também para pacientes que têm flacidez, que têm pitose, aquela face que começa, vamos dizer, como eles falam, derreter, aquela aparência de cansado. Né? Derreter é triste, gente. Você começa a derreter com a idade, o negócio é triste. E para o negócio não derreter, a gente usa esse fio? A gente usa esse fio, lógico, dependendo do caso, a gente tem protocolos ao redor de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, porque hoje os pacientes jovens, eles já fazem, Nani, um tratamento preventivo. E aí, hein? Eu não fiz, eu nunca fiz. Preventivo. Mas assim, provavelmente, mas é bom, né? Provavelmente, às vezes, você não faz o fio, mas você faz um bioestimulador de colágeno. Não, amor, eu ainda ou você tem a genética boa. A genética ajudou, graças a Deus, né? Porque tá na hora de começar, né? Exatamente. E a gente sempre Por exemplo, tem um amigo, o Levi Fernandes, eu nunca vi, a pessoa muito mais jovem que eu, já deve ter feito uns 10. Então, ele vem toda sexta-feira aqui com o rosto todo firmezinho. Aí eu quero aprender qual o segredo para ter aquela pele. E sempre bacana, Ana, a gente faz, no caso, avaliação, sempre naquela região que o paciente ele se queixa. Hoje o paciente se queixa do jaw, né, que é aquela bolsinha, a gente sempre o fio de tração, ele vem de uma região, que é de uma região onde a gente ancora o fio, descendo para a região onde teve a pitose, a queda. Então a gente faz esse movimento. Nesse movimento a gente consegue melhorar o quê? O bigode chinês, essas ruguinhas periorais. Então às vezes o paciente ele se queixa
da flacidez na região submentoniana, né, da papada, a gente consegue tracionar o fio nesse sentido, ancorando em um ligamento. Sempre a gente vai de uma região fixa, onde a gente ancora o fio, a região onde a gente quer tracionar, insere o fio e, lógico, dependendo do peso dessa face, isso que vai indicar 3, 4, 5, 6 ou mais fios. Mas aí pode durar, você pode fazer a escolha de 1 ano até 2 anos? Isso, ou não? mas aí já depende da tecnologia do fio. Então, eu tenho fios, na realidade, que são fios mais calibrosos, menos calibrosos. E outra coisa também, Nani, isso também depende do estilo de vida que esse paciente ele tem. Porque a gente sabe que pacientes que ingerem açúcar causam um processo chamado glicação, né? Isso combate a produção de colágeno, isso impede a produção de colágeno. Eu acho que pode ser isso, então. Como eu não gosto de doce, de açúcar. De açúcar deve ser isso, então, uma das causas de ajudar. Tem aqui o antes e depois, né? Vou mostrar. Olha, bem interessante essa paciente, que a gente vai de uma região fixa, a queixa dela era o bigode chinês ou o sulco nasogeniano. Gente, e a gente conseguiu, hein? E a gente conseguiu ancorando, né, nessa região... Ancorando é firmando, né? Firmando. Nessa região zigomática, a gente conseguiu tracionar aquele compartimento de gordura, né, tracionando, fazendo o efeito lift. Então, hoje, os fios, eles são considerados procedimentos de lifting facial sem cirurgia. Sim. Então, hoje, às vezes, alguns pacientes eles têm alguma contraindicação cirúrgica e a gente consegue fazer já esse movimento. Por quê? De tração. Porque a gente consegue, através de um pertúrito, de um microfurinho, a gente consegue inserir esses fios e fazer essa tração. Logo de imediato, o paciente ele já vê o resultado logo de imediato, mas a produção de colágeno, Nani, começa a partir de 30 dias. 30. Se potencializa após 3 meses e, dependendo do estilo de vida do paciente e da quantidade de fios, da técnica, você vai aí de 1 ano ou mais, porque tem vários estudos nessa área de fios, que a maioria dos fios são tecnologia coreana, a gente consegue fazer estudos histológicos, depois para a gente mensurar se realmente ainda tem produção de colágeno. Mas aí esse fio, passou esse período, o corpo absorve todo tipo de fio ou tem alguns que tem que retirar? Não, a gente não retira, porque o fio ele tem biocompatibilidade. Esses novos, eu estou falando assim, quem estava usando antes. Antigamente existiam fios permanentes, que dependendo do paciente, se ele desenvolve alguma doença autoimune, então começa a ter um processo de rejeição. A gente sabe, tudo aquilo que é permanente, geralmente tem um sistema de defesa do teu próprio organismo, causando uma rejeição, efeitos colaterais, nódulos, grânulos. Então, hoje a gente sabe que toda tecnologia inteligente é com estímulo de colágeno. Porque o que a gente quer? A gente não quer só atração. A gente quer um aspecto jovem de pele, né, de brilho, de viço. Então, por isso que são os fios absorvíveis, os fios de última tecnologia. E dura até 2 anos, é? Até 2 anos, o que implica que o paciente, depois de 1 ano, ele passa no consultório, a gente avalia esse grau de flacidez, de firmeza da pele, e a gente faz uma compensação, muitas vezes, com os bioestimuladores de colágeno, que são também estimuladores de colágeno, assim como os fios. Maravilha, né? E, além disso, Nana, a gente ainda tem hoje toda uma suplementação para aqueles pacientes que estão com as taxas glicêmicas alteradas, para a gente evitar um pouco esse processo de glicação, tendo uma melhor performance da produção de colágeno do fio e, especificamente, também uma suplementação de colágeno para que ele ingira os colágenos, o colágeno de forma quebrada, que são os peptídeos, que a gente consegue também uma alta performance nesse tratamento de dentro para fora. Também. É fantástico o resultado. Eu estou encantada. Muito bacana. E o mais bacana, porque de acordo com essa técnica, como a gente fazer esse protocolo, a gente consegue, ao passar dos anos, a gente consegue ter um gerenciamento desse envelhecimento, aplicando um exemplo, ou inserindo os fios em uma outra região que não foi aquela região que a gente fez. Que é uma área que envelhece, que entrega pra caramba, e as mãos, tem alguma novidade? Pescoço, muitas vezes a gente usa os fios, mas nessa área, como é um tecido muito fino, a gente não tem espessura para fios calibrosos. Então, a gente faz uma tecnologia similar, que são com os bioestimuladores de colágeno. Um exemplo, para essa região do pescoço, para regiões mais finas, que a gente tem a pele muito fina, então a gente usa os bioestimuladores como um elemento coadjuvante aí nessa formação de colágeno. Só uma pergunta, pessoas que têm queloide,
ou doenças autoimunes, lúpus, algum outro tipo de doença, podem ou não fazer? Pois é, a gente tem isso é um protocolo, né? Pacientes gestantes e lactantes, pacientes que têm problemas de coagulação também, ou de cicatrização atrófica, e também pacientes que têm a doença autoimune não controlada. Porque tudo você consegue controlar, como exemplo, um paciente diabético, ele pode fazer, se ele tiver com as taxas controladas, ele pode sim fazer. Então, tudo aquilo que você pede os exames, você mapeia, você tem como fazer um tratamento de uma forma segura, lógico. Se você consegue dar esse diagnóstico dessa doença, você evita problemas, reações adversas e problemas de complicação. As pessoas começam a envelhecer, né, no normal, com 25, 30 anos já começa a perder, né, o colágeno. E já pode, com essa idade, começar a fazer os bioestimuladores de colágeno? Isso, e também passando... Retardar muito, né, o envelhecimento. Exatamente, é bacana a gente ver esse processo de envelhecimento, porque a gente sabe que hoje a gente tem mais de 28 tipos de colágeno. Então, a gente tem colágeno nas articulações, né, a gente tem colágeno no globo ocular, a gente tem colágeno revestindo os órgãos. Então, se a gente consegue, a partir daí, mapear esse grau de envelhecimento, a gente consegue suplementar esse colágeno específico, proporcionando também um estilo de vida diferente para esse paciente. E, lógico, efetivamente, colágeno tipo 1 e tipo 3 são o colágeno especificamente que a gente tem na pele. Então, a gente potencializa toda essa, vamos dizer, essa degradação, né, que é natural, mas a gente consegue, sim, evitar e controlar e deixar a face cada vez melhor. E como que é feito? Onde é feito? Pode ser feito na clínica? Tem que ser feito em laboratórios, em hospitais? Como que é? Na realidade, o procedimento de fio é um procedimento minimamente invasivo, é feito no consultório. A gente faz um único pertuito para M-face. Então, a gente consegue, através de um pertuito, nessa região de ligamento zigomático, a gente já consegue tracionar toda a M-face. Se a gente deseja fazer tração na região de pescoço, a gente ancora no ligamento auríolo mandibular. Então, com 2 pertútios, a gente consegue fazer... É 2 garrinhas, né? Não, o pertuito, parece uma garrinha, o pertuito é o furo, né? Sim, é o furinho, mas tem uma garrinha, esses que puxam, esses né? fios que para a gente conseguir o efeito de lifting, de tração, garrinha, né? eles têm garras, porque eu consigo tracionar, Sim. eu vou acomodando a pele e já faço o efeito lifting. E, lógico, isso dói depois? Não, não dói. O que nós recomendamos para os pacientes é dormir 2 dias após o procedimento com aquele travesseirinho de avião, para não ter problema de estar amassando a face. Um outro fator também, a gente sugere o paciente não abrir muito a boca, não ficar falando muito nesses 2 dias. E o procedimento é bem tranquilo, porque, Nani, a gente vai numa camada, a nível de dor, uma camada que ela não tem inervação. Então, até no próprio ato do procedimento, para eu saber que se eu estou no plano certo, o paciente não pode sentir dor. Então, em uma área segura, né? Não só na área de sintomatologia, como também a nível de estruturas nobres da face. A gente pode fazer algum outro tratamento agregado ao mesmo tempo? Pode fazer uma toxina botulínica, fazer isso aí, dar uma rejuvenescida agora, por exemplo, final de ano, eu sei que deve estar lotado o consultório, todo mundo quer ficar maravilhosa no final de ano. Os homens também fazem a mesma coisa, né? Bastante, né? Então, homem e mulher, muito legal estar passando para o pessoal de casa que, primeiro, quando a gente faz um tratamento com fios ou algo nesse sentido, querendo melhorar essa queda, essa pitose, é muito importante a gente saber qual a causa, por que pitosou, né? Por que caiu? Muitas vezes a gente sabe que toda a região de fossa ela vem da região do tipo pescoço. Então, previamente, a gente faz uma técnica chamada Nefertiti, que a gente consegue modular, né, esse músculo do pescoço, fazendo com que a gente tenha uma melhor performance nessa tração, não só em resultado, mas também duradoura, porque eu não vou ter um músculo lá tensionando o tempo inteiro. E os fios, para vocês que são de casa, a gente tem... Manda pergunta, gente. Vamos ver se tem jeito aí, ó. 964450532. Hoje em dia, na estética, aí tá tendo jeito para quase tudo. E também a gente tem toda uma família de fios, né, que ela vai desde os fios espiculados, que são fios mais grossos, para o efeito lift, para o efeito de tração, como a gente tem fios mais superficiais, quando a gente quer melhorar, um exemplo, cicatriz de acne, um exemplo, a gente tem fios menores, que é para essa região dessas ruguinhas perioculares. A gente tem também fios que são direcionados para essas rugas
periorais, que são o código de barras, como eles chamam, essas ruguinhas de marionete. Então, você tem toda uma família de fio que, dependendo do plano, né, eu preciso direcionar para um plano correto, eu tenho resultados não só de tração, mas eu tenho um estímulo de colágeno nessas camadas que não são tão profundas. Quantos fios a gente pode colocar em uma sessão? Pois geralmente, só para dar uma analisada. Geralmente o protocolo que nós seguimos para uma face média é em torno de 3, 4 fios. O paciente que tem uma face mais expressiva, mais pesada, a gente usa mais fios. Pode então, não tem... A gente tem que mapear porque você tem um espaço entre um fio e outro. Então a gente tem um protocolo de distância entre os fios e também que é também diretamente relacionado com a quantidade de tecido que eu quero erguer, que eu quero fazer o efeito de tração, de lifting. Existe rejeição ou não? Não, olha que interessante, Nani. O fio, na realidade, a tecnologia ela foi descoberta na década de 60, tá? É bem interessante essa história, porque eu fui para a Coreia, fiz uma residência lá com o cientista, que é um cirurgião plástico, que desenvolveu essa técnica. E esses estudos com o PDO, né, que é a polidiaxonona, eram os fios primórdios que faziam as suturas internas. Então, o que foi descoberto com o passar do tempo? Que esses fios internos tinham uma cicatrização bacana ao redor desses fios. E essa cicatrização, o que foi que ela formou? Colágeno. Então, tudo isso aí começou na década de 60. Adorei esse negócio. Lá na Coreia. Vou colocar um fio desse já. Já vou colocar um fio desse. Tem perguntas para você. Imagem, João Borges. Vou pegar o mic aqui, que eu estou falhando hoje. Vamos lá. Oi, Nani, boa tarde, adoro o programa. Gostaria de saber se o convênio costuma cobrir esses procedimentos. A Laura de Londrina. Pois os procedimentos, eles não cobrem, os convênios, eles não cobrem procedimentos Nada estéticos. estético. E se a gente alegar que é emocional? Estou numa depressão com a minha rugas, não entra? Não, tem vários estudos que falam que quando você faz procedimentos estéticos, você melhora a autoestima, da depressão, melhora tudo. né? Claro. Mas com relação aos convênios, a gente não tem nem algo que libere para procedimentos estéticos. Mas dá uma facilitada na nossa vida para conseguir, né? Sim, a gente divide, não é? A gente dá uma facilidade, ajuda, né? E muitas vezes, não, às vezes o paciente está perdendo colágeno porque ele está comendo errado, ele não está tomando água. Então, muitas vezes, não é só o procedimento em si. E sim, a gente dá todo um mapeamento de lifestyle, de hábitos saudáveis para que o paciente ele também não venha perder colágeno não só da face, mas das articulações. Vai perdendo no geral, né? Exatamente. E haja fio pro corpo todo, não tá dando, né, bem? O colágeno vai estimular primeiro no rosto, pescoço. E as mãos, hein? Qual o tratamento hoje que tem para as mãos? Hoje porque a mão entrega, hein? Mas eu acho que hoje os tratamentos inteligentes, eles são desde a medicina integrativa, onde você suplementa, e lógico, para a mão também, você já não consegue os fios, mas você tem os bioestimuladores de colágeno. Você tem aparelhos de tecnologia, de laser, que também estimulam colágeno. Certo, mais perguntas para você. Vamos lá. Imagina a tela, João Borges. Vamos ver. Tenho 56 anos e estou envelhecendo rapidamente. Celina Reis, sobre o envelhecimento depois dos 50. Pois é muito interessante. Quando a gente pega pacientes 50 a mais, a gente já tem que estar um pouquinho preocupado também com a parte hormonal. A gente sabe que os pacientes, a partir dessa idade, eles perdem drasticamente no período de climatério e menopausa 2 hormônios... E andropausa também, né? Vamos falar dos homens. Exatamente. 2 hormônios que são essenciais para cabelo, pele e unha, que é a progesterona e o estradiol. Então, nós recomendamos, a gente pede uma série de exames, pacientes que estão em déficit com esses hormônios, a gente indica para um endócrino, para um nutrólogo, e muitas vezes a gente suplementa com vitaminas também. E outra coisa, Nani, quando o paciente está muito estressado, que ele não está dormindo corretamente, ele também não tem uma boa produção de colágeno, é um estilo, né, de vida certo. Tem que mudar muita coisa. E o que você aconselha para as pessoas hoje, que têm uma idade mínima? Pois é, hoje no consultório a gente tem pacientes... Porque eu vejo que as mocinhas hoje estão muito jovens começando a fazer, Emerson. Porque assim, Nani, hoje a gente tem acesso, né? Hoje a gente tem aí a internet, a gente tem
A gente está vendo aí uma série de tipos de procedimentos. O que eu sugiro, que o paciente que perceba que está com uma certa flacidez, começa a expressar algumas rugas tipo bigode chinês. Então, muitas vezes não é preenchimento dessa região, e sim tração. Fazer o teste da mão, você puxar, ver se está com muita flacidez, pescoço com flacidez. Então, a partir daí, o que é que a gente sugere? Para esse público específico mais jovem, diminuir os açúcares, né, tentar estar um pouquinho preocupado aí com sono, ingerir água, né, e, lógico, procurar no caso, profissional especializado para fazer o diagnóstico e para ver se tem indicação de fazer algo preventivo. Certo, maravilhoso. Como encontramos você? O rei dos fios no Brasil. O meu Instagram é o Aqui, DR, Emerson Albuquerque. Tá aqui. Vocês podem mandar mensagem pelo direct, enfim, me chamam, a gente já marca uma consulta de avaliação e a partir daí a gente planejar um tratamento, seria isso. Combinadíssimo, maravilhoso. Volta mais vezes? Com certeza. Trazendo todas as dicas de beleza. É um prazer sempre estar aqui com você. É uma honra te receber, viu? Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, porque vocês vão aprender a fazer um gnome de biscuit depois do intervalo comercial, naquele cantinho mágico, o nosso cantinho do Natal, tá? Ilustrita arrasou.